Oi, gente, eu sou a Andréia, sou professora de Educação Física, trabalho no estado há 11 anos e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as doenças hipocinéticas e o sedentarismo, visto que trabalhamos com jovens e essa coisa do sedentarismo em virtude da tecnologia e de tudo estar muito à mão deles, acaba contribuindo ainda mais para a questão do sedentarismo. Para começar, vamos destrinchar o termo doenças hipocinéticas, vamos entender um pouquinho. Doença, tá muito claro que é tudo que acomete os nossos sistemas, os sistemas do organismo e nos deixa mal. Hipocinética, hipo vem de pouco ou ausência, cinética vem do movimento, então juntando tudo, doença hipocinética são doenças causadas pela ausência ou falta de movimento, de exercício físico ou atividade física. Para tudo fazer sentido, precisamos também entender o que é o sedentarismo. Esse sedentarismo é exatamente a falta de atividade física que resulta em um gasto energético ali, um gasto calórico ao longo da semana. Então, precisamos gastar pelo menos um pouco, até porque a gente consome energia o tempo todo, a gente precisa gastar, porque se a gente não gastar, a gente acumula energia. Então, essa ausência de atividade física é o que nos faz ser classificados como sedentários. Então, nós podemos traduzir as doenças hipocinéticas como principal causa do sedentarismo. Sou sedentário, não faço nada, posso ter uma doença hipocinética. Para continuar falando disso, do tema, nós podemos citar os fatores modificáveis e os não modificáveis. Fatores modificáveis é tudo aquilo que eu consigo mudar na minha rotina para que a doença não se instale. Por exemplo, sou fumante, vou deixar de ser fumante. Não pratico atividade física, vou começar a praticar para melhorar os sistemas do organismo. Fatores não modificáveis são os fatores que já nascem, que é inerente da pessoa por conta da genética, enfim. Esses fatores eu não consigo mudar, ok? Então, sou negra, não consigo mudar a questão de ser negra, não adianta tomar banho de leite, alguma coisa, não. É tudo aquilo que eu não consigo mudar. Porém, ainda que eu não consiga mudar algumas coisas, eu consigo trabalhar para ajudar o meu organismo a responder melhor. Eu falo sempre que o nosso corpo, ele é inteligente, o nosso organismo, ele sempre vai falar com você. Como que o nosso organismo fala com a gente? Através da dor, através de sensações. Então, por exemplo, estamos com frio, automaticamente fica arrepiado e aí você vai lá e coloca uma blusa. Tô com fome, às vezes o estômago dá uma roncadinha, é o seu organismo falando com você o tempo todo. O que a gente precisa é aprender a escutar o organismo, aprender o que ele está falando para poder traduzir e ajudar ele a processar as coisas de modo que seja benéfico para a gente. Essas doenças, elas se instalam no organismo exatamente pela falta de movimentação. A gente ficar muito tempo ali, ó, no celular, controle remoto, enfim, é muito mais confortável em alguns casos, quando nós não temos hábitos, ficar ali, ó, na frente da TV, fazer tudo quietinho, bem paradinho, do que gastar energia. De acordo com a OMS, uma pessoa é considerada ativa ou não sedentária quando ela pratica atividade física regularmente, mas essa atividade física ela tem que ser moderada ou intensa. Vamos entender esse intenso. Intenso é quando você faz bastante esforço físico e moderada quando você sai do estado de equilíbrio. Então, assim, ó, tem que se esforçar um pouco mais para respirar, digamos assim, sente um cansaço, mas que você consegue controlar, ok? Então, quando a gente consegue brincar com essas vertentes, a gente impede que as doenças hipocinéticas se instalem no nosso organismo. Quais as doenças hipocinéticas? São muitas. Eu falo que as hipocinéticas, elas são somatórias, porque uma coisa vai puxando a outra. Então, vamos entender pela obesidade, por exemplo. Você é uma pessoa normal, tá ali, ó, no shape,
ok? Mas em determinado momento você parou com as atividades físicas, parou de fazer o exercício. E aí o que acontece? Começa a sentir um cansaço. No início é só um cansaço a mais. Daqui a pouquinho você começa a sentir uma falta de ar para subir. Quando você vê, você ganhou um sobrepeso. Lembra que era só um sobrepeso. Só que não tratou, não cuidou, não deu atenção. Lembra que o nosso organismo ele é inteligente, ele sempre vai falar com você. Eu costumo dizer que assim, ó, uma dor não interessa. Qualquer dor, o seu corpo tá falando com você. E aí é sua obrigação escutar e tentar sintetizar o que ele tá falando e traduzir o que ele tá falando com você. Não parou para prestar atenção? Ele vai dar uma resposta, ele vai gerar uma resposta, ok? E aí lembra que estamos falando do sobrepeso, era só um sobrepeso, não tratou? Sobrecarregou lá todos os sistemas do corpo, apareceu ali um probleminha cardiorrespiratório, ou então não foi um problema cardiorrespiratório, mas foi uma hipertensão, a sua pressão aumentou, porque o seu coração teve que fazer mais esforço. Então eu costumo dizer que as doenças hipocinéticas, elas são somatórias, ok? Uma coisa vai puxando a outra. 3 e por aí vai. Quando você vê, você tá ali num caminho sem volta, ok? E aí, quando você tem um sobrepeso, você sobrecarrega seu coração e pode aparecer alguma doença do coração. Também tem relação com a falta de atividade física. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês que as doenças hipocinéticas, elas existem, que nós não podemos fechar o olho para elas, mas que existem coisas que nós podemos fazer e que é fácil identificar algumas causas quando nós já trabalhamos para eliminar essas causas. Então, tem alguém na família com histórico, opa, possivelmente eu posso ter, mas se eu fizer algumas coisas, eu posso minimizar esse fator, ok? Bom, gente, é isso. Eu espero que o conteúdo tenha ficado claro. É uma breve explicação das doenças hipocinéticas. É um tema muito amplo. Para conseguir esmiuçar tudo, acho que a gente precisaria de umas 4 aulas, pelo menos, ok? Mas, como estamos falando para professores, eu espero que tenha contribuído um pouquinho para esse entendimento sobre as doenças hipocinéticas. É isso, gente. Obrigada.